Irmãos, Eclesiastes capítulo de número 9. Façamos nessa manhã a leitura do versículo 1 a 10. Eclesiastes capítulo de número 9, 1 a 10. Farei a leitura na versão NVI, a versão mais antiga, então provavelmente é levemente diferente daquela que você tem no seu aplicativo e provavelmente bem próxima à que você tem aí na sua Bíblia impressa. Eclesiastes 9, 1 a 10. Diz assim a santa, inspirada, autoritativa e poderosa palavra do Senhor. Refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus. O que os espera, seja amor ou ódio, ninguém sabe. Todos partilham um destino comum. O justo e o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não os oferece. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com o que faz juramentos, acontece com o que teme fazê-los. Este é o mal que há em tudo que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade e de loucura durante toda a vida. E por fim, eles se juntarão aos mortos. Quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio, a inveja, há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Portanto, vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se alegrou do que você faz. Esteja sempre vestido com roupas de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama todos os dias dessa vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida pelo teu árduo trabalho debaixo do sol. O que as suas mãos tiverem de que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. É sexta-feira à tarde. As flores estão dispostas. O silêncio é pesado. O cheiro forte das coroas e os perfumes mal conseguem disfarçar a realidade que está diante dos olhos de todos. Há um corpo imóvel diante de todos naquela sala. Todos os planos, todas as conquistas, todos os títulos, todas as dores, todos os prazeres, todos os sentimentos, agora ficaram para trás. Tudo isso aconteceu assim. De uma hora para outra,
Por isso que todos estão ali à volta do caixão, perplexos. A jovem viúva, com os seus 3 filhos, lamenta e chora profundamente, inconsolavelmente. Não apenas tomada pela saudade que já sente do seu amado, mas pelas preocupações futuras. Como será essa família sem um pai, sem um esposo? Ao lado do caixão também estão 2 amigos. Eles estão perplexos. Nenhum nem outro consegue ousar dizer alguma palavra. Um silêncio ensurdecedor toma conta da conversa. Um terceiro amigo chega. Ele se aproxima deles e o silêncio se mantém. Eternos minutos se passam, até que aquele terceiro amigo resolve quebrar o silêncio e ele então diz: cara, olha o que nós estamos fazendo com a nossa vida. A gente só trabalha, a gente não vai ao médico, a gente não cuida da saúde, a gente não tem tempo para as nossas esposas, a gente não vê os nossos filhos crescendo. Cara, o que nós estamos fazendo com a nossa vida? Será que a gente vai esperar a hora chegar, a nossa hora chegar, para produzir alguma mudança? Eles saem dali e eles prometem mudar. Fazem um pacto entre eles. No sábado, eles estão com as famílias e passam o domingo brincando com os filhos. Mas segunda-feira chegou. Lá estão eles novamente com a faca no dente. Atrás da próxima meta a ser batida para a empresa em busca daquela grande promoção. E eles passam então a semana na correria. E chega a sexta-feira, ninguém é de ferro. Lá estão eles então agora juntos para um happy hour no final da tarde da sexta-feira. As suas esposas estão em casa. Os seus filhos estão nos celulares. E na semana seguinte, a cena se repete. E no mês seguinte, a cena se repete. E no ano seguinte, a cena se repete. Por quê? Sabe, a morte tem esse poder de nos chocar, de deixar a nossa consciência alerta, atenta, viva, de despertar em nós sentimentos que nós normalmente não conseguimos despertar naturalmente. No entanto, é sempre a mesma coisa. É sempre a volta à mesma vida de sempre. O texto dessa manhã, então, é mais um daqueles momentos chocantes. Sim, você vai ver que o autor, de fato, ele quer te chocar. A sua descrição é muito vívida, pintada com cores fortes, para chamar a sua atenção. E ele quer te mostrar que, de fato, a morte é certa. Como se nos colocando diante de um corredor, no qual, inevitavelmente, nós tenhamos que chegar na última porta e adentrar inevitavelmente para a vida para além do sol. E ele não faz isso à toa. Ele quer que você, diante dessa realidade,
Desperte para a vida. Aproveite o máximo aquilo que Deus já tem te dado. Por essa razão, nessa manhã nós vamos pensar no seguinte tema: diante da certeza da morte, aproveite o máximo da vida. Diante da certeza da morte, aproveite o máximo a vida. Vejamos isso em duas partes. A primeira, encare a morte com esperança. A segunda, desfrute ou celebre a vida com alegria. Encare a morte com esperança e desfrute a vida com alegria. Vamos então ao primeiro ponto. A morte, ela é inevitável. E nós precisamos encará-la frente a frente, olho nos olhos, com esperança. O sábio, então, já nos disse no capítulo de número 3, que o pêndulo da vida, ele oscila inevitavelmente entre o bem e o mal. O bem e o mal. Há dias de alegria, há dias de tristeza. Há dias de nascimento na nossa casa, há dias de luto na nossa casa. E agora ele nos coloca diante de uma inevitável verdade. Escapa ao nosso pensamento, à nossa investigação filosófica e teológica, o que nos espera no futuro. Se é amor ou ódio, se é bem ou mal, você não sabe, você não imagina, você não consegue prever, porque o futuro é imprevisível, exceto por uma coisa: haverá um fim, no qual todos nós partilhamos inevitavelmente, qual seja a morte. E agora descrevendo a morte como sendo um predador que nos rastreia o tempo todo e que inevitavelmente nos alcança, ele diz: você certamente será acertado por ela em cheio. Não importa o quanto você evita de açúcar, de glúten, de lactose. Não importa o quanto você toma de creatina, de ômega 3, de whey protein, de magnésio. Não importa quantos remédios para a saúde e para o seu bem-estar você possa tomar. Não importa se o seu plano de saúde é o melhor da sua cidade. A morte certamente vai te atingir em cheio um dia. Bater na madeira e dizer: isola, pastor, não resolve. Não estou aqui te gorando ou agorando, como diz os antigos. Simplesmente descrevendo esse fato. Nem o sábio de Eclesiastes, nem eu, nem você, consegue saber qual será a data. Mas tem uma coisa que é certa: ela acontecerá. E no versículo de número 2, então, ele escreve dizendo: o justo e o ímpio, o bom e o mau, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não os oferece. O que acontece com o homem bom também acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos acontece com aqueles que temem em fazê-los. E isso, mais uma vez, não parece fazer sentido. Ainda mais para um israelita obediente. Espera-se, sim, que pessoas boas vivam mais e melhor do que pessoas más. Mas a gente já percebeu que coisas ruins acontecem com pessoas boas. E como que a gente vai entender isso? Como compreender esse mundo complexo do sofrimento, do problema do mal e do enfrentamento com esse inimigo tão grande que é a morte?
Como a gente pode então explicar, compreender e conviver com a realidade de que bandidos vivem até o final da vida, enquanto crianças, filhas da aliança, morrem no início da vida? Como compreender essa realidade? Como lidar com essas coisas? Por mais que você tente entender, o sábio já disse, você não vai conseguir. Ele se dedicou a entender e procurar investigar todas essas coisas debaixo do sol, e a conclusão que ele chegou é que está para além da sua capacidade, e no final das contas, tudo é vaidade. Foi como correr atrás do vento. O que lhe restou então são essas angústias causadas pela realidade da morte e da própria maldade que leva ao fim absoluto da vida que está dentro do seu coração, do meu coração e do seu coração. Será que há uma saída para esse dilema tão terrível? Será que há uma solução para esse mal que assola toda a humanidade? Bem, é o que nós veremos. Mas antes disso, atente-se para o fato de que o pregador agora não nos deixa em complexo desespero. Lá no final do túnel parece que há uma luz. Então no versículo de número 4 ele diz: quem está entre os vivos tem esperança. E agora, se valendo de um provérbio, ele diz: até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Ao ouvir a palavra cachorro, não pense aqui naquele pet fofinho, brincalhão, que há nos apartamentos, que você vê andando pela cidade, na porta do carro, com o seu sorriso belo. Não. Cão aqui é um animal selvagem, do campo, acostumado a comer carniça, a viver ao relento. Leão, vocês sabem, é o animal mais admirado, não apenas em todo o mundo, mas na cultura judaica. E agora, para criar essa imagem vívida na sua mente, ele diz então que até mesmo um cão fedido, que vive num relento, é melhor se vivo do que um belo e forte leão morto. O seu ponto é muito simples. Apesar dos pesares, a vida é infinitamente melhor do que a morte. É melhor estar vivo do que estar morto. E isso parece óbvio para todos nós. E note que estes versos são como se o sábio então agora pegasse na sua mão, o levasse até um velório, o colocasse diante de um caixão e dissesse para você: você vai ser igual a ele. Você vai aguardar até que todas as possibilidades de viver realmente a vida e de desfrutar de toda a vida se acabe? Você vai esperar esse dia chegar? E como eu disse a vocês, a ideia do autor é de fato te chocar. Despertar a sua consciência para que você entenda que a vida no mundo caído, marcado pela dor, é melhor do que vida nenhuma. Então o seu tempo deve ser muito bem aproveitado. Muito bem aproveitado no presente e não desperdiçado nas suas preocupações futuras, na tentativa de discernir os tempos misteriosos de Deus. E como eu já disse a vocês, você vive ansioso porque você está tentando ter o conhecimento do tempo futuro. Sim, você quer saber se o futuro te reserva saúde ou doença, se o futuro te reserva o tempo de rir ou o tempo de se entristecer na sua família.
E essa é a razão pela qual você, não poucas vezes, fica ansioso e aí você faz vários exames para se assegurar de que o seu futuro será de saúde e de alegria, e não de doença e de tristeza. Você faz de tudo para se assegurar de que você vai estar bem. Porém, as perguntas ainda estão lá, matutando na sua mente. A doença genética que atingiu a minha família chegará até a mim? O câncer voltará? Será que o resultado desses exames complicados que o médico passou dessa vez dará alguma coisa ruim? E aí o problema é que dessa maneira, de outra maneira, e de outra maneira, e de outra maneira, nós vamos nos preocupando, nós vamos nos ocupando antes do tempo do futuro. E a nossa vida fica então agora tomada pelas perplexidades da vida no passado e por todas as incertezas do futuro, roubando então agora todas as nossas forças para viver o presente, que agora estão passando assim, que agora está passando diante dos nossos olhos. E aí a gente está tão tentando entender os dilemas do mundo quebrado, que a gente não aproveita a boa comida, a boa bebida, a família, a esposa, os filhos. Porque na nossa mente, o nosso dia a dia, a nossa agenda é tomada por todas essas coisas. E ele disse: essa não é a maneira sábia de se viver. A resposta sábia diante dessa realidade do mundo quebrado e das incertezas do mundo futuro é de fato você se concentrar em viver em alegria cada dia. Nenhum mistério, ele diz, sem explicação em sua vida. E nenhum problema que esteja ocupando a sua mente deve te impedir de viver a vida que você tem diante de você. Em vez de você então se entregar à ansiedade, ao desânimo, ou cair em uma profunda tristeza por causa dos males desse mundo quebrado, ele diz: aproveite então a vida. Isso nos leva diretamente ao segundo ponto: desfrute a vida com a alegria. E agora então, diante dessa realidade que ele pintou, tomado pelo senso de urgência, ele aconselha em termos e em tons imperativos: não desperdice a sua vida. Aproveite ao máximo tudo que está à sua volta. E do versículo de número 7 até o versículo de número 10, ele faz uma descrição do que ele tem em mente. Portanto, vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Esteja sempre vestido com roupas de festa, unja sempre a sua cabeça com óleo, desfrute a vida com a mulher a quem você ama, todos os dias dessa vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol, todos os seus dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa da vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o faça com toda a sua força, pois da sepultura para onde você vai não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. A ordem é muito clara: vá. Não espere por um dia que pode nunca chegar. Pare de desperdiçar o presente por causa da sua ansiedade futura. Pare de perder tempo ocupando-se com o que está além da sua capacidade. Pare de ficar irado com o que você perdeu. Pare de ficar descontente com o que você não tem. E, sobretudo, pare de procrastinar. A sua adolescência está passando diante dos seus olhos e você está deixando a maturidade para amanhã. A sua juventude está passando diante de você e você está deixando o namoro sério para amanhã. A sua fertilidade está passando diante dos seus olhos e você está deixando para ter filhos amanhã.
O seu casamento está acabando. E você então está deixando o aconselhamento bíblico para amanhã. Os seus filhos estão se perdendo para o secularismo e você está deixando a disciplina bíblica para eles para amanhã. Como se esse amanhã sempre fosse existir. E ele diz: pare. Ele te colocou diante do caixão para dizer: coloque a sua mão na consciência. Pare. Vá visitar os seus pais. Porque haverá um dia que você não mais poderá vê-los, abraçá-los, partilhar do pão com eles. Pare. Não espere por um amanhã que pode não chegar. Ele então agora oferece, depois desse imperativo, uma lista de coisas que você deveria aproveitar muito na vida. Ele diz: coma a boa comida acompanhada de uma boa bebida. Reúna os seus amigos para aquele churrasco da carne um ponto menos. Se você quiser, no ponto, o boi morreu à toa, tudo bem. Sem problema, coma aquela carne bem passada. Isso te traz alegria? Faça. Reúna a sua família para aquela feijoada completa no sábado. Aquela farinha crocante. Aquele arroz soltinho. Aquela laranja do lado. Leve o seu pastor para desfrutar em Iracemápolis um prato de acarajé crocante. Sabe, saindo daquele óleo de dendê, recheado com vatapá, camarão, pimenta, mas daquelas que faz arder a boca. Desculpa, eu me perdi um pouco aqui. Deixa eu voltar. Sabe, experimente a alegria de ter a casa cheia para partilhar de um pão de queijo, daquele que o queijo chega, estica e parece que não vai acabar. Eu sei que parece estranho o que eu vou dizer, mas se você colocar linguiça de Minas, fica uma delícia. Eu sei, sou estranho, mas é muito bom. O autor continua dizendo que você deve colocar suas roupas de festa. Você deve derramar sobre a sua cabeça um óleo perfumado e muito luxuoso, cheiroso. E agora, se voltando de maneira muito mais específica, ele diz: olha, se você é casado, desfrute da vida com o seu cônjuge. Compartilhe momentos simples, como aquele de sentar juntos no final do dia para tomar um café, lá na varanda. E passar um tempo conversando sobre coisas da vida. Aproveitem para fazer uma viagem juntos, para jantar sem pressa. Ou simplesmente para caminharem. Se não tem dinheiro, vai ali em Iracemápolis, toma um sorvete do Zé, pega na mão da sua velha e anda ali na praça de Iracemápolis. Já terá valido a pena. E ele vai mais a fundo, ele diz: cultivem a intimidade de vocês. Cultivem a intimidade de vocês. Relacione-se não apenas pela obrigação, mas como uma expressão de amor, de prazer, de deleite e de entrega. Ele diz: olha, acorde de manhã, mas faça isso animado e vá trabalhar. E tudo que vier à sua mão, mas faça como se fosse o último dia seu naquela empresa. E pode ser que seja o seu último dia de vida, e pode ser que seja. Dedique-se ao máximo, ele diz. Se você vem acompanhando a série de Eclesiastes até agora, você já deve ter percebido que ele passou boa parte da vida tentando compreender de maneira abrangente o universo, buscando uma satisfação profunda para a sua alma e um sentido enorme para a sua vida. Mas a conclusão que ele chegou depois de toda essa busca, até aqui o capítulo de número 9, é que tudo é vapor. Quando ele se depara com essa grande descoberta que ele vem trazendo
desde capítulos anteriores. Para nossa alegria e para o nosso deleite, Deus já nos deu muitas coisas que nós podemos desfrutar. E encontrarmos nessas coisas satisfação para a nossa alma e alegria para todo o nosso ser. E elas já estão disponíveis para nós. Nós só precisamos agora desfrutá-las de maneira intencional. E você pode pensar, pastor, mas isso soa hedonismo narcisista? E pode ser. Mas também pode ser Éden 2.0. Se você ler o livro de Gênesis, você vai perceber que desde o início, Deus queria que você vivesse a vida ao máximo, comendo, bebendo, amando e trabalhando. Que Ele criou esse mundão com todas essas cores, com todas essas texturas, com todos esses sons, com toda essa beleza, não apenas para manifestar a sua glória, mas para o nosso próprio deleite. Os alimentos poderiam ser sem cor. Na verdade, você poderia comer uma espécie de ração que já tem tudo o que você precisa. A quantidade certa de proteína, de carboidrato, de ômega 3, de tudo que você precisa para viver bem. E poderia ser uma ração cinza, talvez da cor desse vaso. Mas não, Ele fez com texturas, com cores. Cadê as crianças? Sabe, crianças? Eu também tenho dificuldade de comer algumas coisas, viu? Se você me perguntar por que o Senhor criou o quiabo, eu também não sei. Se você me perguntar por que Ele deu a criatividade para o mineiro juntar isso com o frango, aí é que eu não sei mesmo. O frango frito já é ótimo. Põe batata frita. Está de bom tamanho. Mas sabe, crianças, não foi à toa que Deus fez tudo isso. Não foi à toa que há muitas cores e há muitos alimentos. Eu não sei nem quantas plantas são comestíveis, mas eu sei que é muita coisa. Então, duas coisas, viu, crianças? A primeira, vocês têm que parar de comer esse tanto de coisa industrializado, cheio de açúcar. Segundo, tem que aprender a comer de tudo. Eu sei, é difícil. Às vezes eu como só para dar exemplo, Mas a gente pode aprender. Porque Deus fez tudo isso para o nosso deleite. Para o nosso deleite. Então, o autor diz, aproveite. Coma de tudo. Aproveite uma boa bebida. Aproveite o mundo que está à sua volta. Capture o momento. Aproveite o momento. Desfrute da vida. Desfrute do máximo da vida. Eu sei. A gente vive em um mundo caído, né? A queda mudou a direção dos nossos afetos. A força dos nossos apetites. Roubou a satisfação natural que as coisas criadas oferecem e colocou no lugar uma busca insaciável. Eu sei. Eu preciso reconhecer isso com você. Tudo que a gente vai lá e toca, vira um ídolo. As dádivas se tornam razão última da vida. Assim. Então, desde aquele terrível dia no Jardim do Éden,
Em vez de usar os dons de Deus corretamente como meio de expressar gratidão e adoração a Deus, você passou a usar essas dádivas como sentido último da vida. A boa comida se torna a gula em busca de satisfação que você pensa que vai encontrar num pote de Nutella. O bom vinho se torna embriaguez em busca de afogar as suas mágoas terríveis da vida. A beleza das roupas se torna um consumismo em busca de autoestima. O dom do sexo se torna imoralidade em busca de experiências arrebatadoras. O trabalho se torna a idolatria da carreira em busca da identidade nas conquistas. E o sábio sabe muito bem disso. Ele tocou em todas essas coisas. E ele as teve. De mansões luxuosas com paisagismo sofisticado. De carré de cordeiro ao ponto, menos ou mais para quem gosta. De adegas de vinhos raros e caríssimos. De bens incontáveis. De prazeres românticos arrebatadores em números, a perder de vista. O sábio experimentou de tudo que você pode imaginar. E no capítulo de número 2, versículo de número 10, ele escreve dizendo: tudo aquilo que os meus olhos desejaram, o que eu vi e eu quis, eu não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa por todas elas. Tudo que você pensar, ele olhou, desejou, possuiu. O sábio simplesmente zerou a vida. E qual foi o resultado? Na manhã seguinte, ainda sofrendo os efeitos da overdose de prazeres, ele disse: considerei todas as obras das minhas mãos, que minhas mãos fizeram, e também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Eu não sei se a sua cabeça está bagunçada, mas a minha agora está. Pense comigo. Acompanhe o raciocínio. Eu sou de outra geração. Segue o fio. Ninguém sabe ao certo o que o futuro reserva. Se bem ou mal, escapa à nossa investigação. A gente não consegue lidar com essa informação, essa é a verdade. A gente quer saber e a gente busca investigar. Só que essa busca, ela é sem sentido, desesperadora. O homem mais sábio diante de nós tentou fazer isso e ele não conseguiu, e ele se viu desesperado. A conclusão que ele chegou é que, olha, não faz sentido. Não faz sentido. Então ele se volta e diz: olha, o que lhe resta então diante disso é aproveitar o máximo a vida. E esquece essas questões complexas que vão além da sua capacidade, concentra-se no presente e aproveita ao máximo a sua vida. Ok? O problema é tudo que você toca se transforma em um ídolo. E aí então você vai nessa busca desesperada por satisfação, por alegria. E qual é o final dessa busca? Vaidade. A pergunta então é: estamos fadados à vida sem proveito?
No final das contas, o que nos resta é sermos realmente nihilistas. Qual é a solução? É aqui que a história da redenção traz a verdadeira esperança, que o primeiro ponto dessa mensagem apresentou. Diante da morte e da vida nesse mundo quebrado. Como você pode se livrar dessa angústia causada pela morte? Bem, você só pode se livrar desse espírito atormentador da morte se o grande mal que gera isso dentro de você, que é a morte, deixar de existir. Se a morte não for uma realidade, não há o que temer. Dado que o salário do pecado é a morte, então a morte só pode deixar de existir se o pecado deixar de existir. Então, Cristo Jesus veio ao mundo, morreu na cruz e venceu o pecado e, por sua vez, a morte. E agora a lógica mudou, porque até então a vida é temporária e a morte é permanente. Mas com a vinda de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição na cruz, as coisas tomam um outro rumo. Agora, é a morte que é temporária e a vida que é permanente. Porque se você morrer com Cristo, é apenas o início da verdadeira vida depois dele, depois da morte. Problema número 1 resolvido. Então você não precisa mais ter medo da morte. Mas ainda existe o problema de como a gente pode aproveitar a vida no presente. De fato. Porque colocar o seu coração nas coisas criadas desse mundo, tornando-as ídolos, vai levar ao vapor, à insatisfação. A boa notícia então agora é que Jesus Cristo não apenas morreu para nos justificar do pecado, nos livrando da ira vindoura, da condenação eterna. Ele também morreu e ressuscitou para reordenar os nossos afetos, redirecionar as nossas vidas, para que a gente agora possa aproveitar finalmente a plenitude da vida neste mundo e no porvir. Porque o ainda não já está aqui. Já é uma realidade. De tal maneira que agora, unidos a Cristo, no poder do seu Santo Espírito, você pode começar a viver a vida que Deus sempre quis para você. Comendo, bebendo, trabalhando, amando e se alegrando. No poder do Santo Espírito, você pode viver nesse mundo como sendo Éden 2.0. Mas na sua plenitude, na profunda satisfação da sua vida, de tal maneira que o que parece inalcançável em Eclesiastes, o que parece inalcançável pelo sábio, se torna uma realidade não apenas palpável, não apenas real, mas experimentável no Novo Testamento, por causa da obra de Cristo Jesus. Você já deve ter entendido o ponto. Em Cristo, você consegue viver o real sentido da vida. Em Cristo, esse algo maior que você busca desesperadamente, você consegue. Então os dois problemas estão resolvidos.
De um lado, você não precisa mais viver ansioso com o amanhã, porque esse futuro já está garantido na mão daquele que tem a história da humanidade, a história da sua vida em suas mãos e está escrevendo. O futuro é certo. Você não precisa se voltar para o presente desesperado, com uma fome insaciável por tudo. Porque agora, porque você ama Cristo demasiadamente, você passa a usufruir de tudo com a sua devida moderação. E você aproveita dessas coisas, não tornando-as ídolos, que você acha que vai trazer satisfação, mas porque elas são boas para o nosso deleite. Você viaja, não porque você precisa, se você não conseguir viajar, eu não vou conseguir viver nesse mundo quebrado. Não, não. Você viaja porque o mundo que Deus criou é belo e pode ser admirado. Você come, não porque você está ansioso e precisa de alguma coisa que possa te distrair. Não, não, porque comer é muito bom, é um deleite. Você vai às compras, não porque você precisa baixar a adrenalina, ou porque você precisa de uma recompensa por todo o seu trabalho duro. Não, não. Porque estar bem vestido é bom. Porque nisso eu encontro autoestima. Não, não, porque você já tem Cristo. No final das contas, o sentido da vida está em Cristo. E você só consegue capturar o presente verdadeiramente em Cristo. Deixe-me encerrar. A pergunta que Eclesiastes coloca para você diante do caixão, ela ainda ecoa nessa manhã. Você vai viver como quem corre atrás do vento, ou como quem vive em Cristo a plenitude da vida? Você vai viver como quem corre atrás do vento, como se isso aqui nunca fosse existir, acontecer com você? Ou você vai viver em Cristo a plenitude da vida? Pois bem, amanhã é segunda-feira. Vamos ver qual resposta você vai dar. Vamos orar?